Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan. Boa noite, eu sou Luana. Tá aqui com o Antônio na barriga, né, de quase 16 semanas. E nós fazemos parte do grupo de namorados Divino Amor, apesar de a gente já estar casado, né? E passamos boa parte do nosso namoro aí dentro do grupo, né, amor? Sim, 2 anos. Fazem 3 meses que estamos casados. Então, gente, a gente resolveu, na verdade, mudar um pouquinho a dinâmica dessa apresentação para ela ser mais prática, porque uma Manevita ela demanda um pouco mais de tempo e a gente só tem no máximo 20 minutos aí. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Luan para que as respostas sejam mais objetivas e a gente compreenda de uma forma mais geral do que se trata a Manevita. Então, o que ela é, o que é a Manevita, para que ela serve, quando que ela foi criada? A Manevita é uma encíclica, então uma carta que o Papa faz ao povo de Deus, né, cujo tema é sobre a vida humana, particularmente sobre a regulação da natalidade. Então o Papa vai falar exatamente sobre esse tema, né, a regulação da natalidade. Por quê? Porque naquela década, né, que precedeu ali a Manevita, então década de 60, houve a criação da pílula anticoncepcional, as mulheres começaram a entrar de forma mais vigorosa no mercado de trabalho. Tinham muitas teorias assim que geravam medo nas pessoas, né? Que o mundo não daria conta de tanta gente, a comida não seria suficiente, né? Então a igreja deveria dar carta branca, né? Esse era um dos milhares de argumentos usados, para que os católicos usassem camisinha, usassem DIU, fizessem laqueadura, usassem pílula do dia seguinte. Este foi o objetivo do Papa, esclarecer o povo, né, que estava sendo influenciado pela mídia, pelos governantes, pela realidade universitária na ocasião, esclarecer os católicos de que a doutrina e a verdade permanecem a mesma. O mundo gira, mas a cruz fica lá. Então esse foi o objetivo do Papa Paulo VI ao criar a Manevita. Foi na década de 70, o Papa Paulo VI, né, tinha recém terminado o Concílio Vaticano II. Então ele, tendo em vista esse problema, né, que havia, esse medo, essas 3 questões que eu falei para vocês, a mulher no mercado de trabalho, a criação dos contraceptivos e esse medo de uma explosão demográfica, o Papa recrutou um grupo, né, de pessoas que foram estudar. A partir dos escritos deste grupo, escreveu a Manevita e assinou-a numa festa de Pentecostes do ano de 1968. Aí, por que essa carta é tão importante? Essa carta ela é importante. Primeiro, porque o Papa ele vai resgatar para nós, que somos cristãos, eu e a Luana que somos já casados, matrimoniados, mas para quem também é vocacionado ao matrimônio, o sentido da vida conjugal. A moralidade cristã não é não é uma listinha de regra que a gente pega lá, isso eu posso, isso eu não posso. Não é um código de lei de trânsito. Até aqui eu posso ir, até ali não posso. Não. É um configurar-se a Cristo. É eu amá-lo e querer ser um outro Cristo. Isso no amor conjugal também. O amor dos esposos, segundo o que o Papa Paulo VI fala, ele começa a encíclica falando disso. O amor dos esposos, né, ele tem esta função de mostrar quem Deus é, falar de quem Deus é. Então é isso que é a moralidade cristã. Eu estou falando com a minha vida de quem Deus é ou eu estou mentindo sobre quem Deus é? Esse é o sentido do que é da moralidade cristã. Estou sendo eu um outro Cristo? E o amor conjugal, ele está intimamente ligado à realidade da cruz. Porque ali, na cruz, Cristo expressa o seu amor de forma máxima. O seu amor por quem? Pela sua esposa. Cristo, o esposo, e a esposa, a igreja, aos pés da cruz, representada por Maria. E este amor de Cristo pela igreja tem 4 características que o Papa vai trazer aqui. E que também são características que o amor humano verdadeiro, o amor conjugal, o amor esponsal, deve trazer para ser de fato um amor verdadeiro. Então, são 4 características, né, amor? A primeira é livre. É livre. Ninguém pediu, né, ou obrigou a Cristo que entregasse sua vida. Ele a entregou livremente. Ele se doou lá na cruz. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente, Cristo falou. Essa é a primeira característica, é livre. Segunda? Total. Cristo se deu totalmente, até essa última gota de água e sangue na cruz por sua esposa, a igreja. Terceira? Fiel, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo é fiel à sua esposa. Mesmo na dor, no sofrimento, foi até o fim. Este amor de Cristo pela igreja tem uma quarta característica. Ele é um amor fecundo. Veja, Cristo
né, entregou a sua vida, a sua esposa à igreja, e dessa entrega brotou a redenção, brotou a vida nova. Ali, na realidade da cruz, se expressa pela figura de João. Esse significado, essas 4 características do amor de Cristo pela igreja, estão presentes também no amor humano. No sacramento do matrimônio é precisamente estes 4 votos. O padre primeiro pergunta: vocês estão aqui de livre, espontânea vontade? Estão livre. Né? Prometem ser fiéis, né? Na totalidade, né? Então, livre, total, fiel, né? Total e fiel, ou seja, na saúde e na doença, em todas as circunstâncias, prometeis totalidade, fidelidade. E o 4º ponto abordado, né? Perguntado, questionado pelo padre no matrimônio é: vocês prometem receber os filhos que Deus os conceder? Então, exatamente no matrimônio, nós espelhamos a imagem deste Cristo crucificado, que doa sua vida pela sua esposa, a igreja. O que o Papa vai falar na sequência é simplesmente o seguinte: a moralidade cristã tem sentido nisso. Eu estou espelhando esse amor de Deus? Estou vivendo um matrimônio livre, total, fiel e fecundo? Veja só, não é questão de pode ou não pode, é questão que se a gente está vivendo mal, por exemplo, a dimensão da fidelidade, se num matrimônio há infidelidade, vocês acham que isso é saudável para um casamento? Não, claro que não. Traição não é saudável. Por quê? Porque não espelha esse amor de quem Deus é. Não espelha esse amor de quem Deus é. Nós estamos mentindo com os nossos corpos sobre quem Deus é. E também na dimensão da fecundidade é assim. Se nós arbitrariamente dizemos não aos filhos, vemos a dimensão dos filhos não como um dom de Deus, mas como um direito nosso, quando nós nos fechamos a esta dimensão dentro do matrimônio, nós também falamos, né, com a nossa vida: Deus não é este amor que dá vida. Deus não é este amor que gera redenção. Mas hoje o que permanece, que ainda repercute dessa carta para nós? Exatamente, né? É certamente o que o Papa vai falar. Desses 4 pontos que a gente abordou, o principal certamente é a fecundidade do matrimônio. Então, o ato conjugal em si, né? Então a união sexual de um homem e uma mulher unidos, né, claro, pelo matrimônio, tem 2 aspectos inseparáveis: o aspecto unitivo e o procriativo. Então, os esposos são chamados no ato sexual, na relação sexual, né, a se unirem, ou seja, se amarem, né, poderem viver aquele momento tão belo, prazeroso, santo, digno, lindo, maravilhoso. Mas, né, junto com esse contexto, né, unitivo, há o contexto procriativo. Essa união que é bela, que é maravilhosa, que é linda, que é prazerosa, nasce para ser fecunda, nasce para gerar vida, não para ser uma união em que essa beleza acaba numa esterilidade. E isso é fundamental a gente saber, porque quando a gente enfraquece, por exemplo, o lado procriativo, o lado unitivo do casal também enfraquece. A gente vê hoje, por exemplo, muitos casais que, né, vivem, né, uma dimensão, uma realidade de que perdem a união porque o casamento deles fica vazio. Ele não quer ter filho, a gente quer sair, a gente quer viajar, a gente quer isso, a gente quer comprar aquilo. Uma hora, esta falta de fecundidade de coração e também na carne gera seus frutos ruins. Então, o que o Papa vai nos falar? Primeiro, nessa disposição do coração a ter filhos, né? Isto é uma condição para quem vai casar. Se vai ter quantidade, aqui o Papa não fala de quantidade, porque talvez Deus não queira para um determinado casal, né? Por algum motivo que talvez no céu nós vamos saber, nenhum filho. E não significa que aquela pessoa não tem filhos, ela não é aberta à vida, né? Como, né, a pessoa pode ter vários filhos, Deus dá essa graça. Então, a questão não é o número de filhos, mas é a circunstância de cada um. Então, o Papa vai falar, né, que existem vias ilícitas para a regulação dos nascimentos. Quais são essas vias ilícitas? Todas as artificiais. Então, laqueadura, vasectomia, DIU de cobre, DIU Mirena, pílula do dia seguinte, camisinha feminina, coito interrompido, gel que mata ali o espermatozoide, o aborto, obviamente, né? Isso é uma via ilícita da regulação dos nascimentos. Então, os meios artificiais de regulação da natalidade são um pecado grave. Por quê? Porque ferem,
né, exatamente essa dimensão de quem Deus é. Então nós, em vez de falarmos com a nossa vida de quem Deus é, a gente profana, a gente mente. Ah, Luan, então, entendi, beleza. Os casais são, né, de fato chamados a serem abertos à vida, enfim, darem este passo também na fé, né, de confiar em Deus e se abrirem, né, a esse dom divino. Mas se, por exemplo, né, existe algum motivo grave que a mulher não possa, por exemplo, uma questão médica, algumas questões médicas graves, o que a gente pode fazer, né? O Papa chega a falar, por exemplo, de situações psicológicas, físicas, até econômicas, né? E cada casal precisa olhar e perguntar para si mesmo, existe algum motivo grave justo para nós não termos filhos neste momento? Às vezes existe. E aí, como fazer? O Papa, né, traz brilhantemente que a mulher, né, não é fecunda o mês todo. Ela tem períodos de fertilidade, períodos bem maiores de infecundidade. Através destes ritmos naturais, dessa percepção ali da mulher e, consequentemente, do casal, é possível espaçar gestações, né? Então, para isso, a gente tem N possibilidades, a gente tem vários métodos naturais, o método Billings, o método da temperatura basal, tem alguns aplicativos, tem até alguns dispositivos que eles automaticamente já veem se a mulher está ovulando ou não. Então, existe uma gama de possibilidades hoje, né, dos métodos naturais, né? É o que o Papa considera uma via lícita para a regulação dos nascimentos. Luana, e um casal, vamos dizer assim, que use um desses métodos naturais, mas não queira ter filhos. Os métodos naturais também podem ser usados, vamos dizer assim, para a pessoa nunca ter filho, né? Então, a primeira coisa que precisa acontecer é uma abertura daquele coração à vida. Quando um casal não pode ter filhos, por alguma questão de saúde, ele não vai ficar, ai meu Deus, ainda bem, agora eu vou usar o Billings, ele vai ficar triste. Nossa, meu Senhor, como eu gostaria de gestar vosso dom agora. Como eu gostaria, mas eu não posso. Não causa aquela, ai meu Deus, graças a Deus, agora tem um motivo para usar o Billings. Não causa uma tristeza no nosso coração. Traz uma desolação, entre aspas, ao nosso coração. Né? Puxa, eu gostaria de ter um filho agora, mas por essa e essa circunstância eu não posso. Isso é importante da gente entender. E eu acho que também cada pessoa vai fazer o seu caminho moral, né? Às vezes um dos esposos está disposto, o outro não, a mudar. Vai haver um processo, é necessário que esse processo seja acompanhado por um padre, entenda bem dessa realidade. Não deve ser, por exemplo, um motivo de discórdia entre o casal. Essa mudança não tem que ser através do embate, da briga, tem que ser atraindo a beleza, a verdade e a bondade que essa dimensão da abertura à vida traz. E aí, gente, no final, o Papa vai fazer um apelo. Vai falar com os médicos lá. Você pega a encíclica e dá uma lida. Os médicos, os padres, como aqueles esposos que sofrem também o drama da infertilidade, mas que são fecundos no seu coração, né, que fazem coisas, às vezes, que quem tem filho não consegue. Um aviso para os esposos, dizendo que não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. E o apelo do Papa é que nós coloquemos a nossa esperança em Cristo. Vou até ler o trechinho aqui. Ele fala exatamente assim: não pretendemos, evidentemente, esconder as dificuldades, por vezes graves e inerentes à vida dos cônjuges cristãos. Para eles, como para todos, de resto, é estreita a porta e apertada o caminho que conduz à vida. Mas a esperança desta vida, precisamente, deve iluminar o seu caminho, enquanto eles corajosamente se esforçam por viver com sabedoria, justiça e piedade no tempo presente, sabendo que a figura deste mundo passa. Então o Papa vem alimentar exatamente esse desejo do nosso coração de santidade, né? De configurar-nos a Cristo, ser um outro Cristo. Também vai falar no parágrafo seguinte, né, que os esposos, né, para que sejam fortes nesse sentido, precisam do sacramento. Precisa da confissão, precisa da Eucaristia, precisa da oração diária, precisa de Nossa Senhora. O Papa nos faz este apelo. Talvez para alguns seja duro essa notícia, né, da Humanae Vitae. Não, cara, isso é verdade. É verdade que liberta o nosso coração, que nos tira da mesquinharia, que de fato abre o nosso coração para o bom, o verdadeiro e o belo, que abre os nossos olhos à eternidade. Que grande dom, né, Deus nos dá desta abertura à vida. Tanto os esposos, né, que têm a possibilidade, né, como nós estamos tendo a grande graça de gestar o Antônio, e geram também grandes frutos para a igreja, para a sociedade,
E isso é maravilhoso. Então, nós três queremos desejar uma boa semana, eu, a Luana e o Antônio, rezem por nós, né? Contem também com as nossas orações e esperamos, né, no fundo do nosso coração, que essa dimensão da Humana Vitae possa inflamar o teu coração para que possas também ser fecundo com a tua vida. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós.